Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira, depois da Epifania do Senhor, desejando que você tenha um dia abençoado, cheio de Deus, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Para iniciarmos esse nosso momento de oração, onde queremos ouvir a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 5 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a liturgia da igreja nos traz o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está lá em Marcos capítulo 6, versículos de 34 a 44. Marcos 6, de 34 a 44. Ouçamos então atentamente essa palavra que hoje vem ser fortaleza, ânimo, coragem para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu-lhe: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes.
Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos nesse Evangelho de hoje um texto bastante conhecido nosso, costumamos chamar de a multiplicação dos pães, lembrando esse sinal maravilhoso que Jesus realizou de fazer com que uma grande multidão pudesse comer, ficar saciada e ainda sobrar tanto pão e tanto peixe. Os evangelistas, todos eles narram esse acontecimento, esse episódio, que é bastante significativo para todos nós. Mas eu queria destacar duas coisas desse evangelho de hoje. Duas coisas. Entre tantas coisas importantes que poderíamos dizer, esse evangelho que é também conhecido como o evangelho da partilha do pão, mais até do que da multiplicação, da partilha. Pois bem, a primeira coisa que eu queria destacar é a ordem que Jesus dá. Ele quer dar de comer à multidão. Os apóstolos questionam, como? E aí Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. É a ordem que Jesus dá aos discípulos. Eu vou agir, mas através de vocês. Demonstra, irmãos, que Deus não faz as coisas caírem do céu de modo mágico, mas Ele quer a participação do discípulo e da discípula de todo o tempo. Dai-lhe vós mesmos de comer, é a ordem de Jesus. Nos dizendo já que não devemos ficar olhando para o céu simplesmente esperando as coisas caírem do céu, que não devemos ficar acomodados e jogar na responsabilidade de Deus que Ele faça tudo. É claro que Ele faz, mas Ele nos dá os dons para isso, Ele nos dá as capacidades para isso, Ele nos dá a saúde para isso, Ele nos concede os bens para isso, para que possamos partilhar, para que possamos dar de comer aos outros, para que possamos alimentar o faminto, dar de beber a quem tem sede, socorrer quem precisa. O discípulo e a discípula, de cada época, e da nossa época não diferente, deve entender a sua missão de ser sinal da presença de Deus. Fazendo o bem ao outro, está sendo sinal da presença de Deus, que é misericordioso e é o bem supremo. É assim. Não acomodados. Não tendo a atitude primeira daqueles discípulos, mas como que nós vamos fazer? O Senhor quer que nós gastemos 200 denários para comprar comida para esse povo todo? Fazer a nossa parte como cristãos e cristãs. Deus sempre age. Deus nunca abandona. Nós que somos seus instrumentos, devemos contribuir para que essa presença amorosa de Deus nunca venha se tornar oculta para a vida dos outros. Ao contrário, somos chamados a manifestar essa presença de Deus na vida dos outros, fazendo a nossa parte junto aos outros. A segunda coisa que está ligada a essa está no finalzinho do Evangelho de hoje, que mostra claramente como que Deus faz de nós instrumentos.
de serviço junto da vida dos outros. A palavra de Deus deixa bem claro que Jesus partia os pães e entregava aos discípulos para que eles os distribuíssem. Da mesma forma fez com os peixes. Entregava aos discípulos para que eles os distribuíssem. Mais uma vez, muito claro que Deus age, mas nós que somos discípulos e instrumentos de Deus, devemos agir para que Deus haja através de nós. É assim que Ele quer. Nos faz instrumentos por isso. Nos cumula de graças para isso. Nos enche de dons para isso. Nos dá todas as capacidades necessárias para viver e para ajudar o outro a viver também. Que Jesus nos ajude a compreender que nossa principal missão é ser servos uns dos outros. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá